A paz de Deus, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estou aqui nesse dia para compartilhar com todos vós mais um vídeo da série do versículo do dia. E é muito importante saber que o irmão ou a irmã está aí do outro lado na comunhão, aguardando para nós partilharmos de um único versículo e dele extrair todo o conhecimento, toda a sabedoria que Deus nos dá. Eu peço a todos que no final do vídeo curta, favorite, compartilhe, comente e principalmente se inscreva. Ontem nosso canal ganhou mais 2 novos inscritos e assim nós vamos de grão em grão, de versículo em versículo, ganhando conhecimento e sabedoria na presença de Deus e para vivenciar firmemente nessa graça santa e divina. Peço a todos também que ao final do vídeo aguardem o próximo bloco, que entra com a reflexão do dia, que também é muito importante para todos nós partilharmos de uma única reflexão que nos leva a pensar melhor em nossos atos, em nossos meios de viver. Na comunhão aguardemos o versículo do dia. Juntos vamos chamar a vinheta. Produção, solta a vinheta. Sol da justiça, sol da justiça, temos a... Deus seja louvado. Irmãos e irmãs, o versículo do dia que hoje nós vamos compartilhar, que nós vamos partilhar, extrair tudo que tiver de bom, de conhecimento ou de esclarecimento, se encontra no livro de Isaías, o capítulo é o 30 e o versículo 5, que diz assim: eles se envergonharão de um povo que nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio. Glória a Deus. Então o versículo de hoje, dia 7 de outubro de 2015, quarta-feira, se encontra no capítulo 30 de Isaías, do versículo 5. Gostaria que todos pudessem estar abrindo as suas Bíblias e estar acompanhando a leitura desse único versículo, e que na comunhão me ajudassem a extrair o que de melhor tem na palavra de Deus. Eles se envergonharão de um povo que nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio. Louvado seja Deus. Irmãos e irmãs, os problemas podem ser vários. E por mais que oremos, muitas vezes a resposta não vem. Então, os fracos na fé se desesperam. Esse é um momento perigoso, pois nessas horas sempre surge alguém com uma conversa antibíblica e insinua que há outras fontes a serem buscadas. Eis o perigo, eis a hora de olhar o perigo. No entanto, irmãos, quem procura ajuda fora do Senhor descobre que de tal lugar jamais poderia ser algo de bom, jamais poderia sair alguma coisa que tirasse proveito. Aleluia. De repente, irmãos, o irmão consegue até uma ajuda momentânea, mas a cobrança depois, santo Deus, acaba saindo mais caro, irmão, do que esperar em Deus a solução. Irmãos e irmãs, talvez o aspecto seja grande, o desespero seja grande, o aperto seja enorme, mas a busca da vontade divina com
consequente arrependimento, caso seja necessário, trará libertação na hora e no momento exato. A causa dos nossos problemas é o nosso afastamento de Deus, por meio do qual o inimigo nos oprime. Aleluia. Ora, a ajuda material é limitada e de nada serve para quem não dá e não quer sofrer eternamente, irmãos. Entendam, se o Senhor permite ao inimigo nos afligir, a solução está em procurar a face de Deus. Aleluia, glória a Deus. Santo Deus. Irmãos, coloque no seu coração que nenhum ímpio tem algo para lhe dar. Ainda que se esforce e lhe doe uma grande quantia por ter prosperado materialmente, somente o nosso Pai possui a resposta exata de que precisamos. A nossa libertação. E isso é fato. Se o cristão é ajudado em tempo de crise por alguém perdido, descobrirá que o demônio lhe trouxe outros males. Santo Deus. Irmãos e irmãs, é preciso resgatar a ovelha que caiu na cova do sábado, porque por si mesma ela jamais sairá. No caso da mulher encurvada, Jesus foi claro ao dizer que Satanás a mantinha presa por 18 anos. Irmãos, lutar contra os efeitos pouco ajudará, pois a nossa peleja é contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas desse século e as hostes espirituais da maldade. Ao vencer com a palavra, o diabo será expulso para não mais voltar a atacá-lo. Santo Deus. Irmãos e irmãs, os que conhecem o Senhor e vivem em sua presença têm muito a dar à humanidade, principalmente o exemplo de que venceram com o Todo-Poderoso. Não deixe de buscá-lo até ser atendido, como fez a viúva que foi ao juiz iníquo pedir que lhe fizesse justiça. Devemos levar nossas orações ao trono da graça e então suplicar ao justo juiz que julgue a nossa causa. Sendo a nossa libertação realizada pelo Senhor, ela servirá como uma boa lição para quem dela precisa. Servirá como um testemunho para aquele que está se rendendo à graça de Deus. Servirá como um impulso para aquele que pouco falta para servir a Deus nessa graça santa. Irmãos e irmãs, é fato de que quem procura ajuda em outros meios pagará o preço dobrado por ter procurado outros meios e não ter esperado e confiado no Senhor. Aleluia. Amados e amadas, quem procurar auxílio fora do Evangelho se envergonhará. Examine o fato de o inimigo oprimi-lo, pois pode ser que ele tenha encontrado a porta aberta. Ao dizer que as raposas têm seus covis, Jesus nos instruiu a procurar os lugares onde elas se escondem, atacá-las e expulsá-las. Nada acontece por acaso, nem mesmo uma simples dor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos e irmãs, somos a luz do mundo e por isso temos de resolver os nossos problemas com Deus para sermos um bom exemplo. Se a luz que está em nós não ilumina, o que fará pelos que não conhecem Jesus? Só quem tem o Espírito de Deus pode ajudar um sofredor, porque ele sabe de todas as coisas, tanto as materiais como as eternais. Santo de Deus.
Irmãos e irmãs, a partir do momento que nós deixamos de ser luz, a nossa luz se ofusca, é sinal que o adversário pegou boa parte da nossa luz para usá-lo a favor das coisas deles. Então, irmãos, sejamos prudentes ao observar o que diz as Escrituras Sagradas. Nós temos que observar tudo que ela nos dá de conselho, tudo que ela nos dá de aconchego, tudo que ela nos dá de libertação, todo conselho e toda palavra que aqui nós encontramos de sabedoria, entendimento, discernimento, e pedir ao Espírito Santo de Deus que traga luz para que nós possamos colocar em prática, vivenciar a palavra de Deus tal como ela pede que seja. Irmãos e irmãs, não tem nada mais triste do que nós perdemos a força de caminhar com Deus e nos deixar ser envergonhado pelo astuto. E isso se torna para nós tristeza muito grande. Se para nós já é triste, imagina para Deus ver um filho seu sendo jogado de um lado para o outro pelo adversário, quando na verdade a resposta para todas as suas necessidades, provações, situações, enfim, tudo está em dobrar o seu joelho e pedir, bater na porta da misericórdia e pedir ao Pai que Ele venha e realize a obra que Ele prometeu na minha vida e na sua vida. Irmãos e irmãs, esse é o versículo do dia que eu compartilho com todos vós, não em meu nome nem por merecimento, mas é no nome de Jesus Cristo, que é bendito e é eterno. Eu peço a todos vós, irmãos, que nos ajude nessa obra de evangelização. Não deixe de dar o seu curtir, favoritar, compartilhar, comentar, criticar se for o caso, mas não deixe de se inscrever e seja o próximo a estar recebendo a nossa atualização. O vídeo de amanhã, dia 8, quinta-feira, 8 de outubro de 2015, sexta-feira, quinta-feira, está recebendo um novo vídeo no nosso canal de evangelização Sol da Justiça. Aguardem que no próximo bloco nós estaremos fazendo a nossa reflexão do dia, que tem como título Cenoura, Ovos e Café. Fique atento, Deus seja louvado. Amém. Mas é chegado o momento de nós estarmos fazendo a nossa reflexão diária. Reflexão essa que através de uma história, de uma parábola, de um pensamento, nos leva a repensar os nossos valores, a recriar a nossa imagem de como vivenciar essa graça santa. E como eu disse no bloco anterior, a reflexão do dia tem como título Cenoura, Ovos e Café. Vejamos. Uma filha se queixou a seu pai sobre sua vida e de como as coisas estavam difíceis para ela. Ela já não sabia mais o que fazer e queria desistir. Estava cansada de lutar e combater. Parecia que assim que um problema estava resolvido, um outro surgia. Seu pai, um chefe, levou-a à cozinha dele. Encheu 3 panelas com água e colocou cada uma delas em fogo alto. Logo as panelas começaram a ferver. Numa ele colocou cenouras, noutra colocou ovos e na última pó de café. Deixou que tudo fervesse sem dizer uma só palavra. A filha
deu um suspiro e esperou impacientemente, imaginando o que ele estaria fazendo. Cerca de 20 minutos depois, ele apagou as bocas de gás, pescou as cenouras e colocou-as numa tigela. Retirou os ovos e colocou-os em outra tigela. Então pegou o café com uma concha e colocou-o numa xícara. Virando-se para ela, perguntou: querida, o que você está vendo? Cenouras, ovos e café, ela respondeu. Ele a trouxe para mais perto e pediu-lhe para experimentar as cenouras. Ela obedeceu e notou que as cenouras estavam macias. Então pediu-lhe que pegasse um ovo e o quebrasse. Ela obedeceu e depois de retirar a casca, verificou que o ovo endurecera com a fervura. Finalmente, ele lhe pediu que tomasse um gole do café. Ela sorriu ao provar seu aroma delicioso. Ela perguntou humildemente: o que isso significa, pai? Ele explicou que cada um deles havia enfrentado a mesma adversidade, água fervendo, mas que cada um reagira de maneiras diferentes. A cenoura entrara forte, firme e inflexível, mas depois de ter sido submetida à água fervendo, ela amolecera e se tornara frágil. Os ovos eram frágeis, sua casca fina havia protegido o líquido interior, mas depois de terem sido colocados na água fervendo, seu interior se tornou mais rijo. O pó de café, contudo, era incomparável. Depois que fora colocado na água fervente, ele havia mudado a água. Qual deles você é? Ele perguntou à sua filha. Quando a adversidade bater à sua porta, como você responde? Você é uma cenoura, um ovo ou um pó de café? Não existe melhor ensino do que a adversidade. Deus seja louvado. Espero que todos tenham entendido, gostado e que tirem proveito dessa pequena história, dessa pequena reflexão. Que curtam, favoritem, compartilhem e comentem. E não se inscreva. Não se esqueça, se inscreva e indique um amigo seu para se inscrever também. No nosso canal de evangelização, Sol da Justiça. Até amanhã, nesse mesmo canal, dia 8 de outubro de 2015, quinta-feira. Deus abençoe e até amanhã com um novo versículo do dia e uma nova reflexão. Deus seja louvado.